Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro. Estamos vivendo, celebrando a primeira semana do tempo do Advento. E meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 27 a 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: "Tem piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós temos um relato no Evangelho de hoje que é bem próprio do Evangelho de Mateus, que estamos escutando nesse dia, porque, por exemplo, um relato muito conhecido que tem certas semelhanças com esse relato é o relato do cego Bartimeu, que grita por Jesus, e até mesmo o mesmo grito desses 2 cegos, "Filho de Davi, tem de piedade de mim." É uma estrutura que tem certa semelhança. Mas interessante aqui nesse relato é que ao invés de ser um cego, são 2, E os 2 têm a mesma petição, a mesma súplica, de clamando Jesus nesse pressuposto da filiação davídica, de que ele é o filho da promessa, que está nessa continuidade, nessa realidade contínua da história da salvação do Antigo Testamento. E isso é muito caro na linguagem de Mateus, que é um escrito que é destinado aos judeus. Então, reconhecer em Jesus a herança, a promessa davídica, isso é muito importante no discurso de Mateus. E só que são 2 cegos, e que eles pedem para ver, eles pedem para enxergar, e fazem a sua profissão de fé. É interessante que nas curas que Jesus cura a cegueira, sempre tem esse paralelo. E aqui esse paralelo, ele é como se fosse uma brecha, uma porta onde eu e você, que estamos fazendo a experiência com essa palavra nesse dia, podemos entrar, podemos ser introduzidos. Porque creio que podemos até ter a visão física, biológica, Temos a percepção visual, talvez sã, Enfim, ela é útil, ela é usual. Mas é interessante que qual é o paralelo? Que apesar daqueles homens, eles não enxergarem fisicamente, não terem a percepção material das coisas pelo sentido da visão, eles, antes deles serem curados fisicamente, eles recebem uma graça, que é da visão espiritual, que é crer mesmo sem enxergar ainda. É aquilo que lá na carta aos Hebreus, isso vai ter aquela sentença muito famosa, que é: a fé é o fundamento da esperança. É crer naquilo que ainda que não se vê. E de fato você vê essa lógica aqui. A lógica é muito clara, porque Jesus fala: "Vocês acreditam que eu posso fazer isso?" Sim, eles professam, eu creio. Ou seja, eles ainda não enxergavam, mas eles já começaram a enxergar na fé. Eles começaram a vislumbrar na fé. Eles começaram a ter um assentimento em Jesus, mesmo que isso ainda era um pouco, não era claro, ainda era nebuloso. Eles começam a enxergar, mesmo quando ainda não se via. E de fato, queridos irmãos e amadas irmãs, esse tempo do Advento, somos chamados como igreja, nesse grande retiro do tempo do Advento, a essa renovação da fé, a esse renovo da fé.
né, de dar esse passo, de nos lançarmos, mesmo que as nossas certezas humanas, mesmo que as coisas ainda estão opacas para nós, mas renovar a nossa adesão a Cristo, renovar a nossa esperança em Cristo. Como o tempo do Advento é um tempo que somos convidados a ampliar, a atualizar esse horizonte de esperança, me lembro muito da passagem de São Paulo que diz: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Em outra tradução você pode até escutar, né? Eu sei em quem eu pus a minha esperança. Em outra passagem ainda, São Paulo fala: a esperança não engana. É tempo de renovar essa certeza, de que mesmo que as coisas ainda não estão evidentes aos nossos olhos humanos, não evidentes na nossa realidade, à nossa volta, nós possamos passar por tempos difíceis, tempos de notícias difíceis, tempos de medos, né? Que nós possamos renovar a nossa esperança no Senhor, renovar a nossa adesão a Ele e crer que nele tudo podemos. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.